Eu vivia sem dinheiro, nunca sobrava nada, gente. Quando chegava no mês, tipo, no meio do mês, eu já tava lá com a cabeça quente, cheia de dívidas para pagar de novo, sem R$ 1 no bolso, sem R$ 1 na conta, né? E aí foi onde eu comecei a seguir essas 3 dicas, assim, fantásticas do Primo Pobre, que foi onde eu comecei a ver uma mudança na minha vida financeira, tá? Se você também tá passando por isso, se você também está se vendo atolada em dívidas e acha que é impossível guardar um pouco, menos ganhando um pouco, achando que não é possível, totalmente, né? Fora de cogitação, porque você não tem o suficiente para pagar as suas contas, você tá todo endividado. Falo pra vocês aqui, não é impossível, porque eu também já passei por isso e eu consegui vencer e eu consegui pagar todas essas contas, graças a Deus, né? E hoje eu vou estar mostrando pra vocês quais são essas 3 dicas, né? Pra vocês aplicarem também, tá? Mesmo no extremo zero, como eu estava quando eu comecei, que vocês podem erguer a vida de vocês e vocês podem dar um pontapé inicial, mesmo começando do zero, e dar uma, né, alavancada na vida financeira de vocês. Se você tá passando por tudo isso que eu acabei de falar, tá? Fica nesse vídeo, porque esse vídeo é pra você. Eu sei exatamente como é isso, gente, né? Você paga uma conta aqui, você paga outra conta ali, tem um parcelamento ali, e aí quando você se vê, você já tá sem nada, né? Absolutamente nada, você já tá no vermelho, nem acabou o mês, né? Aliás, você acabou de pagar aquelas contas e aquelas outras já estão tudo no vermelho. E aí, eu também achava que era impossível, eu achava assim, eu nunca vou conseguir guardar nada desse jeito. E quando eu comecei a perceber que eu não conseguia guardar, não era porque eu não ganhava um valor a mais, né? Não era porque não sobrava, era porque eu tava fazendo tudo completamente errado. E o engraçado, gente, é que quando a gente tá passando por isso, a gente acha que a gente tá fazendo tudo normal, que esse é o ciclo da vida, muita conta pra pagar, ganha pouco, não tem como juntar, não tem como guardar um pouco, né? Tipo assim, você acha que você tá sendo vítima, né, da vida, né, que a vida que tá lhe proporcionando aquilo, e não é. Muitas das vezes é porque nós não começamos a colocar dicas, né? Coisas simples que parecem que é clichê, né? Que parece uma bobeira, mas quando você começa a colocar em prática, você vê que realmente, quando você começa a dar o primeiro passo, quando você decide que você quer mudar e você começa a pôr em prática, você começa a ver os resultados. E é impressionante assim que não nem precisa de muito tempo para você ver a diferença. E a minha virada de chave, gente, começou quando eu comecei a seguir essas dicas do Primo Pobre, que foi o quê? Gastar menos do que você ganha, né? A gente tem um hábito de querer viver no limite. Como assim, Ira? Viver no limite, gente, de maneira que você, tipo, como que você recebe R$ 1.000 e você quer gastar 3? Não tem condição, tipo, não bate, né? Essa conta não bate. Então, assim, você nunca pode gastar mais do que você ganha. Como que você ganha R$ 100 e você vai gastar 200? Lógico que você vai ficar no vermelho, você vai ficar devendo. Então, assim, a gente tem que aprender que a gente não pode viver no limite. E o que é viver no limite? É você, tipo, por exemplo, nem que você parcela lá em 72 vezes, você passa tudo no cartão de crédito. Algumas pessoas têm esse hábito de passar tudo no cartão de crédito, né, e depois vai e paga um valor assim absurdo. A gente tem que aprender que o cartão de crédito, ele não é um dinheiro nosso, ele é um dinheiro emprestado. Você tá pegando emprestado aquele valor, e se você não pagar, você vai se embananar todo. Por quê? Porque tem juros, multas, IOFs, enfim. O cartão é sem anuidade, mas os juros são muito altos. Então, assim, você tem que colocar um limite para que você não viva nesse sufoco, né, nesse aperto, que é, assim, horrível. O Primo Pobre, gente, ele fala muito sobre isso, né? Que se você continuar dessa maneira, gastando além do que você ganha, né? Você vai ter dívidas, parcelamentos, contas, e aí no final do mês você vai estar zerado, né? Só com contas para pagar de novo, aquele ciclo vicioso, né? E eu vivia dessa maneira, gente. Eu tenho até, né, tipo assim, eu penso, meu Deus, como que eu era? Tipo, eu não tava nem aí, eu comprava por emoção, eu comprava tudo que era na promoção, tipo, eu comprava por impulso, eu
não praticava nada de uma educação financeira. Eu vivia, tipo assim, a Deus dá, tipo, eu vivendo hoje, pouco importa o amanhã. Eu dou um jeito. Eu tinha esse hábito de fazer isso. Tipo, eu comprava alguma coisa e falava, eu não posso. Aí, quer saber? Eu dou um jeito depois pra eu poder pagar essa fatura. E aí, tipo, eu não pensava nas consequências. Tipo, eu não pensava no quanto eu iria quebrar a cabeça, né? O quanto eu iria esquentar o juízo pra me poder acertar todas as coisas. E sem contar que, além do cartão de crédito, você tem também as contas fixas, tipo os imprevistos que acontecem na vida, né? Que ninguém tá livre. Tipo, não é uma coisa que eu decido se acontece ou não, né? Tipo, são coisas da vida. E aí a gente tem que aprender a estar preparado para poder evitar esses tipos de coisa. Por exemplo, quando você pensa, você evita. Por exemplo, eu preciso evitar esse gasto, porque se eu gastar isso, vai me apertar lá na frente. Então, assim, depois que eu comecei a colocar essas dicas em prática, gente, assim, mudou totalmente a minha forma de pensar. Quando eu entendi que eu precisava mudar aí, né, que o primeiro passo ia ser esse, né, você começar a pensar no que você faz, tipo, não fazer tudo pela emoção, que é o quê? Anotar tudo que você gasta, principalmente colocar lá o valorzinho arredondado lá do que você recebe, seu valor, né, sua renda, enfim. E aí você vai colocar, você vai listar, né, essas compras, por exemplo, energia, aluguel, alimentação, enfim, até as contas supérfluas, principalmente, porque essas aí é que você se engana, que tipo, 10 reais daqui, 20 dali, não vai fazer diferença nenhuma. E é onde tá o seu grande erro, que é o quê? Não anotar absolutamente tudo. Mas eu esqueço. Gente, eu peguei um hábito de anotar tudo, que eu não deixo nada passar por despercebido. Eu anoto a ração do cachorro, eu anoto a ração das minhas galinhas, eu anoto tudo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma caixinha separada na minha conta digital que é o quê? Valor de ovos, por exemplo. Aquela caixinha é do valor que eu vendi alguns ovos. Algumas pessoas compraram, eu recebi e eu coloquei na caixinha, que é o quê? Uma renda extra. Isso vai lhe ajudar muito, mas assim, a renda extra, ela só vai lhe ajudar se você evitar novos gastos, que é o que? Dívidas, né? Novas dívidas, novos parcelamentos. Quando você está decidido a mudar, você tem que decidir principalmente evitar esse tipo de erro, né? Deixar tudo, né, a Deus dar, tipo, você não anotar tudo, que eu acabei de falar. A dica mais crucial para você, tipo assim, dar o primeiro passo, sabe? De falar, a partir de hoje eu vou mudar, é o que? Anotar tudo. Coloca tudo em planilha, como eu acabei de falar pra vocês, tá? Depois que vocês colocar tudo em planilha, você começa cortando pequenos gastos. O que eu acabei de falar. Tem gente que é viciada, tipo, eu só tô bem se eu, tipo, fazer uma comprinha ali, outra aqui. Eu só fico feliz se eu pegar um iFood todo final de semana. Tipo assim, eu não vou falar pra vocês pararem de viver, não é isso, né? Existem coisas que você vai diminuir o seu gasto pra você perceber essa diferença aí. Eu garanto pra você que se você começar a colocar essas dicas em prática, né, evitando gastos, anotando tudo que você vai estar fazendo, você vai ver uma grande diferença. E uma coisa que eu falo pra vocês, gente, por experiência própria, não foi fácil começar, mas foi necessário. Tipo, você vai ver que é necessário. Quando você é adulto, você não faz as coisas porque você quer. Tipo, eu vou trabalhar porque eu quero. São regras da vida. Tipo, você tem uma rotina. Então, assim, quando você não segue rotina, quando você não tem um planejamento, sua vida é toda bagunçada e toda desorganizada. Então, assim, você tem que aprender que você precisa ser adulto o suficiente para se responsabilizar pelos seus atos, tá? Outra coisa, outra dica incrível, assim, que não tem nem como explicar. Começar mesmo ganhando pouco. Como assim? Por exemplo, a gente sempre coloca a culpa em falar, eu não vou começar a guardar um pouco porque eu não ganho o suficiente. E não é sobre o valor que você ganha, é sobre a maneira como você administra o seu dinheiro. Por quê? Porque é pelo simples e grandioso fato de que se você não é uma pessoa controladora, infelizmente é o dinheiro que lhe controla. Tipo assim,
se você não ter cuidado, você vai parar assim no fundo do poço mesmo. Por quê? Porque é necessário, gente, estar fazendo esse orçamento pessoal. Tipo, você vai tirar uma horinha ali de um dia, não precisa ser todos os dias, você vai anotando, e aí depois você vai tirar um tempinho para você poder fazer essa análise, ver aí onde é que você tá errando e o que pode ser evitado. Então assim, quando você começa guardando, nem que seja pouco, né, não importa, eu falo para vocês sempre aqui, ó, uma das coisas, todo vídeo eu dou esse exemplo, eu não gostava de moeda, eu odiava moeda, me conta aqui se vocês também eram desse jeito. Eu odiava moeda, pra mim não era dinheiro. Tipo, por exemplo, eu chegava em qualquer lugar e pedia pra poder me dar de bala, chiclete, qualquer coisa, menos carregar moeda na minha bolsa. E aí foi o primeiro passo que eu fiz, né, quando eu comecei, quando foi pra mim sair do zero, eu comecei o quê? Fazendo cofrinhos, né, fazendo desafios. Eu mesmo me desafiava. E aí foi onde eu percebi que são pequenas atitudes do nosso dia que fazem assim a grande diferença, né? Talvez esses pequenos gastos que você faz, que você acha que não vai levar a nada, ele tá destruindo um sonho que você poderia realizar futuramente, né? E assim, uma coisa que mudou muito minha visão é que você não precisa de muito para você começar. Você só precisa dar o primeiro passo e criar o hábito. Por quê? Porque você vai começar a construir esses hábitos dia após dia, tá? Entenda que você só precisa começar. Por quê? Porque o primo pobre, ele fala muito de que você é melhor pingar do que secar, né? É melhor você guardar pouco do que você não guarda nada. Pensa comigo que é melhor, vamos supor, R$1.000 na sua conta rendendo R$8 por mês do que você tiver no vermelho e ainda tiver devendo. Então assim, comece a pensar a longo prazo, né? Comece a criar aquele hábito de falar, não, se eu colocar tanto, vai começar a render tanto, e aí se eu colocar tanto, tipo assim, você vai começar a criar um desafio com você mesmo e ver que você é capaz. E quando você vê que você é capaz, meus amigos, você vai querer levar esse desafio ou nem sei até onde. Eu comecei, gente, guardando valores pequenos. Como assim? Igual eu falei pra vocês, esse cofrinho tem R$4,35, tá? Coloquei com vocês, junto com vocês em um vídeo anterior aí, depois vocês dão uma maratonada no canal. E aí, eu comecei com pequenos valores. Pra vocês terem uma ideia, quando eu iniciei a minha reserva financeira, que foi a primeira, né, que eu tive, que eu iniciei a minha reserva financeira, eu comecei com R$5. Era o que eu podia começar naquele momento. E tipo assim, você pode começar uma reserva financeira até com R$1, tá? Você abrir, colocar R$1 ali e aí você vai colocando conforme você consegue, tá? Tipo assim, você não vai esperar sobrar, você vai tirar pra colocar, né? Vai ser um compromisso que você vai fazer com você mesmo. Porque se você não ter esse compromisso com você, ninguém mais vai ter, gente, infelizmente. E assim, e foi isso que começou a construir o hábito. Tipo assim, você vai moldar esse hábito mês após mês. E aí depois, quando passar uns meses, gente, quando passou uns 4 meses, que eu pensei, meu Deus, se eu tivesse fazendo isso há mais tempo, eu seria uma outra pessoa. E aí foi onde eu comecei a frear todas esses pequenos gastos que acaba levando a gente cada vez mais pra lama. E sobre qual foi a próxima dica que, tipo assim, que me levou a ver o quanto isso foi fantástico pra mim, né? Quanto isso foi uma virada de chave. Que foi o quê? A constância. É o que eu falo pra vocês. É sobre você colocar pouco e sempre. Não precisa você começar uma reserva financeira já colocando lá R$100. Você coloca o tanto que você tem, 10, 20. Se não tiver esse valor, R$5, R$1, como eu falei, mas é para você começar e você ter a constância de você saber que você precisa continuar, tá? Não é para você começar e parar, não. Você vai continuar porque com o tempo você vai ver o quanto isso foi necessário, tá? E tipo assim, com o tempo vocês vão ver que isso foi muito bom e vocês vão querer colocar metas maiores, né? Tipo, por exemplo, eu consegui, vamos supor, R$1.000, agora eu vou querer conquistar os 2, né? E aí você vai colocando metas e metas, e conforme você vai conseguindo, você vai
colocando outras metas. Uma dica que eu dou aqui pra vocês é não coloque metas inalcançáveis. Coloca uma meta pequena. Você bateu essa meta, coloca outra maior. Aí você bateu aquela meta, coloca outra maior. Tipo assim, porque no começo você tá muito desanimado ainda. Você se sente incapaz. Então assim, você vai ter que, tipo assim, acreditar que você é capaz, mas de maneira que você coloque metas, que você alcance, aí vai lhe dar o estímulo de colocar uma meta maior e assim sucessivamente. Uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, assim, que eu posso falar com propriedade, porque aconteceu comigo, tem mês que vai ser mais difícil, principalmente se você tiver dívidas, né, tiver contas pra pagar, assim, que tá fora do seu controle ainda, né, e aí, assim, uma coisa que eu falo pra vocês é não desista, continue. Ah, não dá pra colocar muito esse mês, né, muito, que eu digo assim, um pouco a mais, coloca um valor a menos, não tem problema. Mas desde que você saiba que você colocou aquele valor. Por quê? Porque o que importa, gente, não é o valor, é a constância. Você pensa comigo que se você não for naquela constância, né, colocando esse valor na meta lá que você estipulou, né, e você não for com constância, você vai voltar pro zero de novo. Então, assim, a importância é você manter essa constância. Eu confesso pra você, gente, que logo no começo que eu comecei, né, foi muito difícil, né, quando eu coloquei aqueles 5 reais, que eu vi assim, que aqueles 5 reais não era nem... Eu pensava, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Mas assim, eu não deixei de acreditar, mesmo às vezes eu achando que eu, né, será que eu vou conseguir e tal? Então assim, quando eu comecei, eu também achei isso, sabe? Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu fui conseguindo, eu vi o quanto eu era capaz. Então assim, só precisava começar a fazer tudo certo, com estratégia, né, e ter paciência e foco, porque tipo assim, você não vai, né, começar hoje e amanhã você já tá... tipo assim, eu nem coloco essa falsa esperança nas pessoas, porque, tipo assim, é chato quando você vê uma pessoa, né, colocando aquele maior e depois você recebe um balde de água fria. Mas assim, mantenha constante. O segredo é esse, o segredo é a constância e a paciência. Essas dicas, gente, parece muito simples, parece balela, parece tipo assim, clichê que nem as pessoas falam. Mas vocês podem acreditar, faz total diferença. Quando você vê que você tem mais controle financeiro, que você tem paz, que você tem tranquilidade, você vai ver que isso era necessário, tá? É tipo assim... Você começa a aplicar essas dicas e você vai começar a ver diferença, tá? Peço a vocês que se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like de vocês aqui, se inscreva no canal, deixa aqui um comentário, tá? Se você já aplica alguma dessas dicas e qual, ou tipo assim, se você começou a ter um choque de realidade agora e você vai começar, peço a vocês que compartilhem o vídeo, tá bom? Hype aí também, gente, que isso ajuda super, tá bom? Peço a vocês que se caiu aqui de paraquedas, inscreva no canal, que aqui a gente cresce do zero, tá? Eu ajudo vocês com dicas, vou crescer aqui, vou mostrar pra vocês com transparência, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandiosamente, meu muito obrigada, tá? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.